Senhor falou algo comigo. E o Senhor dizia assim: filha, aleluia, eu vou trazer um tempo de mudança para a vida de algumas pessoas. Eu vou trazer um tempo de mudança para a vida daqueles, aleluia, que eu quero transitar de lugares. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando o tempo de mudança chegar, muitos estão aguardando, mas nem todos estão aguardando. Tem pessoas que estão aguardando e tem outras, aleluia, que não estão aguardando. E é um tempo em que Deus está trazendo para mudar, aleluia, rotas. Rotas serão alteradas, porque o Senhor, Ele vai alterar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor me deu uma palavra que se encontra em João capítulo 11. João capítulo 11, aleluia, que diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria, a sua irmã, e a sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfumes nos pés de Jesus e os enxugou com seus próprios cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo, Lázaro, está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Vocês veem que dentro desse texto, aleluia, existe duas irmãs e um irmão doente. Lázaro era amigo de Jesus. E Maria e Marta, elas mandam um recado para Jesus, falando que Lázaro estava doente. Jesus recebe o recado. Aleluia. E a resposta de Jesus foi que a doença não era para a morte. Aleluia. A doença era para que o Filho, aleluia, de Deus fosse revelado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, aleluia, enviou Jesus, o seu Filho, aleluia, que fez milagres, muitos, através dele. E o milagre na vida de Lázaro não ia ser um milagre de uma cura de uma doença. Ia ser um milagre muito maior. Só que os dias passam, aleluia. Os dias passam e Jesus não chega na hora que Marta e Maria queria que ele chegasse. Só que lembrando que Jesus não chega atrasado. Jesus chega, aleluia, na hora certa. E dentro desse texto, o que me chama a atenção é que quando Jesus recebe a notícia, ele diz assim: o resultado final dessa doença não será a morte. Aleluia. O resultado final. Às vezes nós estamos dentro de um processo ou até no meio dele. E nós achamos que o início já é o resultado final. Mas o resultado final para a história de Lázaro não era a morte. E o Senhor falava ao meu coração e o Senhor dizia assim: diga para ela que o resultado final não será esse.
Diga para ela que o resultado final será diferente, aleluia, do que muitos acham. O resultado final será diferente do que muitos pensam. Só que o interessante de tudo que Jesus fala isso. E o que acontece? Acontece que Lázaro, aleluia, morre. Mas existia uma palavra. Que o resultado final não era a morte. Mas como assim se o resultado final não era a morte e Lázaro estava morto? Tem coisas que nós não entendemos no momento. Tem coisas que nós não compreendemos. Aleluia. De cara. Porque tem coisas que serão reveladas no seu próprio tempo. E a gente fica aflita querendo saber, aleluia, o que vai acontecer. Como é que Marta e Maria não estavam se sentindo? Afinal de tudo, Jesus era amigo de Lázaro. Aleluia. Mas não chegou na hora que elas queriam. Muitas das vezes nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida, na nossa hora, no nosso momento. E existem datas determinadas pelo céu, aleluia, para acontecer o que é determinado pelo Senhor. Eu não sei se você está no tempo de espera, se você está achando que o Senhor se esqueceu, ou que o Senhor não ouviu, aleluia. Mas eu quero lhe dizer que o Senhor não se esqueceu. E que o Senhor não ouviu. Aleluia. Pelo contrário. Ele não se esqueceu e ele ouviu. E ele manda te dizer, filha, no tempo certo, na hora certa, no momento certo, eu irei operar, aleluia, para muitos, aleluia, não tinha jeito, para muitos era o fim, aleluia, mas tinha uma palavra liberada sobre a vida de quem? De Lázaro. E sabe o que é que o Senhor diz? Existe uma palavra liberada sobre a vida dela. Existe uma palavra liberada sobre a vida dele. E a palavra que foi liberada, ela se cumprirá ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis. Oh, rabarraçou, calabás. Ainda que pareça que não, nem calabás. Ainda que pareça que as coisas estão ao contrário. Aleluia. A palavra se cumprirá.